Boa tarde. Hoje vamos falar com o homem dos 7 instrumentos. Elídio Pouquinho, 62 anos, casado, pai de 2 filhos, foi ator de revista, empresário, speaker, radialista e outras coisas que vamos saber. Até já. Elídio, o que é que o liga a Portimão? Essa pergunta é muito difícil, ou melhor, é muito fácil. Olha, liga-me tudo. Eu nasci em Portimão, estudei em Portimão, em Silves, nasci, como se diz, nascido, criado, casei em Portimão, os meus filhos nasceram em Portimão, e é engraçado, tenho vivido sempre na mesma aldeia, na mesma rua que praticamente nasci. A Aldeia Nova da Boa Vista é a melhor aldeia do Algarve, é a melhor aldeia de Portimão. E arredores. E arredores. É cidadão de mérito, reconhecido pela autarquia. Penso que isso não se deve só a uma faceta da sua vida, mas uma série de facetas que tem e que algumas até foi pioneiro cá em Portimão. Vamos falar separadamente de cada uma delas. Vamos começar pelo teatro. Começou no Teatro de Revista, aqui no Boa Esperança, 18, 19 anos. Olha, a primeira, sabes que qualquer um de nós, qualquer pessoa tem uma veia de artista. Há uns que conseguem descobrir logo cedo, outros só depois de velhos. Olha, do gajo depois de velho é que deu-lhe para isto ou para aquilo. E há os outros que nunca descobriram aquela veia artística. Mas nas pessoas está lá isso. Não é? A minha, por exemplo, deve estar lá muito no fundo. Pronto, mas mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. E digo-te, eu tive o privilégio e a sorte de, novo ainda, com 17, 18 anos, na escola de Silves onde eu estudei, tinha um professor que motivava a malta para o teatro e para isto e para aquilo, e para determinado tipo de atividades. E ficou-me daí o bichinho para o teatro. E depois, de novo, eu comecei a trabalhar como funcionário do cartório e com 18, 19 anos e logo aí entrei para o Boa Esperança fazer parte dos grupos que surgiram e que lá estavam, com mais velhos. Lidei com os grandes homens do teatro. Eu era um jovem, era o puto mais novo lá. Lidei com os grandes homens do teatro da altura. Pessoas que me ensinaram e que e eu punha-me a um cantinho a ouvi-los e a ouvir eles ensaiarem e a ouvir as críticas e as conversas que eles tinham, e eu aprendi com isso tudo. Mas já foi para lá com o intuito de ir mesmo para a revista, ou foi para o Boa Esperança por ser uma coletividade e havia uma série de coisas que podia lá fazer? Ou foi por fazer em revista? Pronto, o que me levou para lá foi o teatro. E depois fiquei ligado ao clube, ao Boa Esperança. Comecei por gostar do associativismo, da coletividade em si. Estamos a falar em 1967, 68, 69. Eram, ao fim e ao cabo, os tempos áureos das coletividades de cultura e recreio em Portimão. E Boa Esperança era uma delas. E eu fazia parte de uma vasta equipe de jovens moços e moças que nós no Boa Esperança, outros nas outras coletividades, que eram festas durante todo o ano, não eram só no Carnaval, havia muitas festas que fazíamos. Não é? E além de ator, digamos assim, faziam outras coisas, quer dizer, é quase tudo feito por vocês, iluminação, cartazes, palcos, não é? Exatamente, quer dizer, ali, naquela altura, era engraçado porque havia tanta gente, porque havia tanta gente a se oferecer e a querer participar, que as pessoas já eram escolhidas. O que é que sabes fazer? O que é que fazes? Qual é a tua profissão? Faço isto, faço aquilo. Então vais para fazer cenários. E tu vais para isto. E tu vais para ajudar eletricistas. O isto vais para ajudar contra-regras. Tu vais fazer para ajudar no guarda-roupa, a preparar isto, preparar aquilo. Quer dizer, havia monte de gente que se envolvia de uma forma sadia,
pura, os jovens, muitas vezes com as mulheres, com as namoradas, e vivíamos ali naquele ambiente do clube e do Boa Esperança. E isso foi uma atividade que durou até há relativamente poucos anos. Quer dizer, umas vezes mais intensa, outras vezes menos, mas durou, ainda duro. É assim. Não, digo para si. Sim, para mim. Mas eu referi, para mim, não me afastei relativamente há pouco, mas por motivos profissionais, dada a minha profissão, mais complexidade do tempo, e aquilo requer muita dedicação, muito tempo, muita preocupação, que eu fiz um intervalo. Estou aqui no intervalo do teatro. Eu espero um dia destes voltar a fazer teatro e participar. E às vezes, quando me apetece, escrevo alguns textos, tenho algumas ideias, faço isto, faço aquilo, mas... Portanto, a qualquer momento podemos assistir a um retorno. Pode ser que sim. Portanto, durante toda essa atividade, teve 2 períodos, penso eu, muito distintos, que foi o antes e o pós 25 de Abril. Que grandes diferenças é que houve no teatro e na revista em especial nessas 2 épocas? Olha, eu lembro-me que naquela altura, quando eu, antes do 25 de Abril, havia um homem que era um grande impulsionador do teatro do Boa Esperança, que era o Leonel Campos. E ele era o homem que impulsionava todo o teatro, a revista, e fazia movimentar aquela juventude toda que ali andava. E era engraçado que nós éramos avisados, cuidado, porque nas noites de espetáculo, à noite, e a gente já sabia, estavam lá a polícia, que naquela altura chamavam a polícia da PID, iam ver os espetáculos, mas a gente sabia, aquilo era uma... Quer dizer, que ali também ninguém ia falar de política. O nosso objetivo não era esse. Eram coisas, brincadeiras, coisas dedicadas já até à nossa terra e às pessoas, que brincávamos com situações, com histórias. Quer dizer, não havia ali uma grande preocupação, mas a gente sabia que estava lá sempre alguém que nos estava a ver, mas não era uma coisa que nos preocupasse. Para nós que estávamos lá pelo menos, também já tinham essa preocupação. Superficialmente, essa preocupação também de não fazer nenhum texto que fosse muito... Não. Mas pós 25 de Abril, se calhar a política começou a fazer parte do cardápio, digamos. Sim, nessa altura as peças, os sketches, os espetáculos em si, depois é conforme os períodos, não é? Onde aparece muitas partes políticas relacionadas com a cidade, com o Algarve, com o país, portanto, e por aí fora, né? As coisas também foram evoluindo, e hoje em dia, se calhar, há muitos espetáculos, teatros de revista que se fala na política, é uma coisa tão banal, tão normal, que as pessoas, se calhar, nem se preocupam. Não é tão superficial, que se calhar está mais piada outras coisas do que as histórias e as anedotas e as piadas de teatro em relação à política. Porque acho que as pessoas estão tão cansadas disso. Hoje é o caminho, se calhar, mais fácil. É isso mesmo. Acho que estão tão cansadas disso, que eu acho que sim. Outra atividade importante na sua vida foi a rádio. Como é que começou esse bichinho da rádio, uma vez que você foi o pioneiro da rádio aqui em Portimão? Filipe, olha, a história da rádio é muito engraçada, porque criou-se ali em 1980 e tal o movimento das rádios piratas. E eu, com um grupo de amigos, gostávamos de rádio, gostávamos de música, o Vasco Moura e outros, o Zé Matos, já estávamos ligados a determinadas atividades que tinham a ver, não era bem com rádio, mas que era com espetáculos, som, apresentações, locuções e tal. E então surge
surgem as rádios piratas. Então, Eli, deixa-me só interromper, voltamos aqui um bocadinho atrás nas locuções. Você foi speaker de várias coisas, Portimonense, festivais da sardinha, festivais da cerveja, arranjos folclóricos, etc. Mas uma coisa que marca aqui em Portimão, penso que era a relote na Casa Inglesa. É verdade. Conte lá isso. Essa história da relote da Casa Inglesa surge nessa época das rádios piratas, que nos juntávamos no verão, dois ou três amigos, e pedíamos autorização à Câmara e fazíamos ali emissões todas as noites de rádio, mas não se ia para lado nenhum, era só ali, né? Como vinham os gajos de Lisboa do Espaço 3P e não sei o quê, e a gente fazia igual, com música, publicidade, concursos, oferecíamos tudo possível e imaginário. E é engraçado que os comerciantes da terra colaboravam e ajudavam e apoiavam, ofereciam t-shirts, sapatilhas, prémios, cachorros, sandes. Ouvi falar numas bolachas Maria. Bolachas, era uma coisa espetacular. Teve bolachas Maria aí uma série de tempo em casa, não foi? É verdade. E então, pipocas. O homem das pipocas oferecia pipocas a noite inteira para oferecermos nos concursos e nos passatempos. Isso divertia-nos a nós e divertia também ali. Eram milhares de pessoas no lar da Casa Inglesa em julho, agosto. Aquilo era rádio todas as noites, música. É preciso lembrar que a Casa Inglesa era o centro da animação noturna naquela altura. É verdade. Hoje em dia está um bocadinho mais parado. A gente dizia no lar da Casa Inglesa e era isso que fazia. Eu lembro-me, chegava à meia-noite, acabava. Começava às 8h30 e à meia-noite acabava. Música. E depois aquilo era conforme o ambiente também da noite, né? Se tivesse mau tempo, ou frio, ou não sei o quê, menos gente, depois estava nas calmas, nas noites, grandes noites de verão, isso aí sim, era um divertimento e um gozo e um prazer de fazer aquilo, né? Não sou eu, mas todas as pessoas estavam envolvidas nisso. Voltando então à rádio propriamente dita, como é que surgiu depois a rádio mesmo? Tiveram que comprar equipamentos, tiveram que montar as coisas, como é que isso apareceu? Bom, essa história foi engraçada, porque depois, quando aparece o movimento de rádios piratas, começam a haver uns movimentos. No Algarve já nasceram 2 ou 3 rádios piratas naquele mês, ali no verão de 80 e tal. Depois, em contacto com um amigo meu, eu perguntei, mas uns já tinham montado uma rádio em Faro e em Setúbal. Mas então como é que é o equipamento, quanto é que custa, com quanto é que se monta uma rádio? O que é preciso para montar uma rádio? Diz ele assim, olha, com 1000 contos na altura, quanto é que dá em euros agora? Fala lá quanto? 5.000 euros, mais ou menos. 5.000 euros. Conseguem tudo para montar a rádio. Emissor, antena, isto e aquilo, mas é o principal. 1000 contos, era muito dinheiro. E então só havia uma solução. E eu disse, temos que ir para a frente com a rádio. E eu, em conversa com o meu amigo o Vasco e o Zé Matos, disse assim, vamos arranjar 10 gajos, 10 pessoas, comerciantes, pessoas nossas amigas, que queiram entrar com 100 contos cada um, e nós em 10 temos os 1000 contos e compramos o equipamento. E assim foi. Em menos de uma semana conseguimos os 1000 contos. Fui falar com 2 ou 3 pessoas de referência, pessoas idóneas da cidade, lembro-me tão bem. Fui falar com o Sr. Cândido Glória e que ele diz assim, sim senhor, eu quero ser sócio da rádio, está aqui, 100 contos. É o meu nome e da minha empresa, que era a abastecedora, o Sr. Cândido Glória, está aqui, 100 contos. E depois, eu pessoalmente fui falar nessa altura era o Presidente da Câmara, o Martim Gracias, e disse ao Presidente, há este grupo de malta, pessoas idóneas, uma coisa idónea e impecável para a cidade, a gente quer fazer uma rádio pirata, mas
uma coisa legal. Chamava-se pirata porque ainda não havia enquadramento jurídico. E não havia, exatamente. E então, mas e como é que vocês querem fazer isso? Olha, vamos fazer uma cooperativa, são 10 sócios e são precisos 100 contos cada pessoa. E eu convidei, você quer ser sócio? Ele disse, sim senhor, está aqui os meus 100 contos. Deu-me no momento um cheque com 100 contos. E eu, com estas 2 referências, em 3 dias arranjei 1000 contos. Arranjei mais pessoas, vários construtores, vários comerciantes de Portimão, que em menos de uma semana telefonamos para o homem do equipamento. 8 dias depois tínhamos a rádio. E as instalações? E as instalações. O engenheiro Emílio e o sócio dele, na Praia da Rocha, tinham um prédio. Eles também entraram como sócios e emprestaram, enquanto pudéssemos, né, as instalações para a rádio. Foi no edifício Coche, na Praia da Rocha, a história toda da rádio. E chegaram a ter ainda muitos colaboradores, não é? Essa rádio ainda mexeu muito. A rádio foi há muita gente que ainda hoje se lembra, eu tenho ouvido falar, e há gravações, coisas engraçadíssimas, de histórias passadas na rádio Portimão. E a Rádio Portimão foi um marco porque era o espírito da rádio e a forma que era feita. Havia lá pessoas de todo o tipo e pessoas com isto. Havia malta formada a fazer rádio, mas também havia algumas pessoas analfabetas a fazer rádio. Havia grandes calinadas na rádio, mas tudo bem. Eu ainda me lembro, vi um colaborador, um grande amigo meu, o Álvaro de Ferragudo, que era o Álvaro Facaca, que ele fazia um pescador, uma pessoa humilde, não é uma pessoa com dificuldades. Ele tinha dificuldade em ler, mas a falar dava 1 ou 2 calinadas, ou 3, ou 4, conforme. Mas isso também trazia um certo espírito à rádio. E a gente sabia que nós conseguíamos ter, por exemplo, de manhã, das 7 da manhã até às 9, os pescadores que estavam no mar, toda a gente humilde, simples da cidade, que percebiam aquela linguagem. Não eram, quer dizer, porque muitas vezes é preciso ir ao encontro das pessoas. Exatamente. E ter a linguagem das pessoas. Quando ele dizia assim, num programa, e fazia um concurso, quantas escadinhas têm as escadas da entrada de Ferragudo? Depois houve um senhor que telefonou e diz assim, ouça lá, não é escadinhas, é degraus. E ele diz assim, é degraus para si, mas se eu vou dizer que é degraus, as pessoas não sabem o que é. Quer dizer, isto é um exemplo, é evidente que isto eu assisti a isto, e ele, dos programas que ele fazia, ele oferecia peixe e lulas que apanhava na noite. Ele ia à pesca e depois de manhã... Isso hoje em dia devia ter grande sucesso também. É verdade. Mas sabes que ele foi objeto de uma grande entrevista num jornal. Ficou muito conhecido e muito famoso por causa disso, que era o único pescador que, para fazer rádio, atravessava de barco de Ferragudo para Portimão. E os prémios que oferecia era o que ele apanhava na noite. Não era todos os dias, pois. Mas chegou a oferecer lulas que apanhou. É engraçado. Ele falava a linguagem dos pescadores e das pessoas. Quando, se havia peixe, não havia, se havia muito isto, muito aquilo. E, portanto, isso, paralelamente com isso e com outras coisas, essa, ao fim e ao cabo, era a função das rádios locais, que perderam isso tudo. As rádios locais não são jamais rádios locais. Pelo menos, ainda há o tipo e o cariz da rádio local. Há algumas terras em Portugal, mas no Algarve já não. E nas grandes cidades também já não. Perdeu-se muito. Entretanto, chega a legalização, portanto, deixa de ser rádios piratas, passam a rádios locais. Com essa legalização, Portimão tinha direito a ficar com 2 frequências. 2 frequências. Bom, isso é uma história complicada. Aí apareceu a política e eu soube, fui informado disso, e tive, por questões políticas, porque a Rádio Portimão foi dada como sendo uma rádio ligada ao Partido Socialista. Não era, porque não havia lá política, não havia lá... menos o que havia lá eram debates ou entrevistas com políticos. Não havia nada disso. Mas talvez por você ser a cara da rádio e não ligar eu só, mas foram ver que eram os sócios, eram 1 ou 2 ou 3 pessoas. Nesse caso era o Presidente da Câmara,
era mais o Dr. Esteves, era mais o Ferdinando, eram pessoas que tinham algum peso político, mas eles não mandavam lá nada na rádio, nem faziam. Portanto, tinham sido sócios fundadores, entraram com o dinheiro. E por questões políticas, porque depois eu tenho a certeza disso que estou a dizer, e sei que é verdade, por questões políticas, a Rádio Portimão não foi aprovada. Ficou em terceiro lugar e havia só 2 frequências a serem atribuídas. Exatamente. Uma foi para a Rádio Barlavento, hoje em dia a Rádio Costa Douro. Exatamente. E para a Rádio Alvor. E a Rádio Alvor. E que foi escolhida pelos deputados do PSD no Algarve. Isto pode-se dizer, é verdade. Na altura, os deputados é que escolheram para o Algarve quais eram as rádios que deveriam ser aprovadas. E nessa altura estava o PSD no poder? Exatamente. Isto foi verdade. Garanto que foi verdade e é a certeza absoluta. Foi um grande choque para si? Foi. E foi um choque que ainda hoje, às vezes, quando eu penso, acho incrível e inacreditável que a troco da política ou de qualquer coisa se destrua, epá, não digo sonho das pessoas, porque as coisas passam, mas... Mas era um projeto, era seguramente o melhor, mais estruturado, com melhores meios, melhores equipamentos. De uma coisa tenho a certeza, a Rádio Portimão não seria, nem jamais, o que rádios locais no Algarve são. Isso era uma grande verdade. Seria sempre uma referência local. Exatamente. A parte da rádio, falámos já há bocadinho, foi também speaker nos jogos do Portimonense. Eu sei que tinha os truques para quando marcavam os golos e para dar ênfase ali eu tinha ao público. Eu às vezes até penso que uma das pessoas que me ensinou muito e impulsionou foi um grande amigo meu, o Sr. JPS. Tu não é do teu tempo, tu não conheces? Não. Se falares com muitas pessoas, dizem quem foi o grande homem em Portimão, JPS. Que são as iniciais de? Joaquim Pereira dos Santos. Que era um homem que tinha uma casa de eletrodomésticos em Portimão. Em Portimão havia... Era a grande Vorten em Portimão, era JPS e Santana. Eram os dois grandes... Ele contava-me quando começou a vender televisão, quando apareceram as televisões e as panelas de pressão. Ele contava-me essas histórias todas. Ele contou-me, o senhor JPS, que falava muito comigo, éramos muito amigos, ele gostava muito de mim, que eu o ajudava nestas coisas todas da rádio. Ele foi dos vendedores das panelas de pressão, quando apareceram em Portugal, foi um dos melhores vendedores do país, se não ali o segundo ou o terceiro. E então ganhou... Isso também dá a ideia do poderio económico da cidade. É verdade. Ele vendia panelas de pressão a prestações, vendia a pronto pagamento, mas a maior parte delas a prestações, às pessoas, operários, as pessoas, e também as televisões, a preto e branco. Há muitas pessoas, aliás eu, a primeira vez que vi televisão foi em frente do JPS, aquilo tinha ali uma rampa e o pessoal ia-se pôr a ver televisão na montra dele. Não sou eu, milhares de pessoas. E o JPS era o homem que sempre que havia qualquer festa, qualquer animação, ele tinha as aparelhagens, umas cornetas, era na feira, era no campo do Portimonense, era no Largo da Casa Inglesa, porque aquilo que a gente fazia, que eu fazia nos anos 80, ele já fazia no Corete, eu cheguei a ouvir, quando era miúdo, com umas cornetas no Corete e havia festas e estavam lá as cornetas e ele a falar. Esse sim, o pioneiro, então. É verdade. Coisas. Eu aprendi muito com ele. E ele ensinou-me na história de ir para a feira e eu ia ajudar lá na feira, na cabine de som de JPS. As pessoas perdiam-se, as crianças, as mulheres perdiam-se dos maridos, os maridos fugiam das mulheres para andarem à vontade na feira. E estávamos ali, punhamos música, informações, quer dizer, era uma coisa, pronto, era uma marca, cabine de som do JPS. E depois ele convidou-me e eu fui com ele para o campo do Portimonense. Fiquei lá muitos anos. E depois até com ele fiz muitas coisas lá no campo de futebol, a animação do estádio do Portimonense durante muitos anos. Com ele fiz a animação as primeiras
festas da Fatacil em Lagoa, foi ele que fez e eu fui com ele. As primeiras grandes festas da Sardinha em Portimão fez ele e eu fazia com ele a animação e a locução. Em Silos, os primeiros festivais da Sardinha, fui eu que da cerveja. Em Silos, o Festival da Cerveja, fui eu que fiz, mas já não foi com ele, era com o Vasco Moura e uma outra equipe dele. Mas no campo do Portimonense, com o JPS, lembro-me, o Portimonense, nos primeiros anos que o Portimonense entrou na primeira divisão, e eu inventei um truque muito engraçado, que era fiz uma gravação com aqueles gritos e os efeitos que já apareciam na rádio a dar nos golos, aquele barulho, ele fazia um cagaçal, uma coisa. E então eu punha, quando havia um gol do Portimonense, punha aquele grito do gol e o efeito, e aquilo era uma coisa. O JPS ficava tão contente, cada domingo levava uma gravação. E depois outra que me ensinaram um truque, muita gente não sabia disso, eu punha o microfone ligado no estádio, o árbitro não sabia, não podia saber, não sei se alguma vez soube, mas calhar sabia, que era para amplificar, se no estádio estavam 10 mil pessoas, parecia que estava 100 mil. Aquilo era o barulho, quando havia um golo, ou quando havia o incentivo para o Portimonense estava a ganhar ou estava a perder e era preciso incentivar a equipe e não sei o quê, e aquele barulho todo ouvia-se na aparelhagem toda. E o pessoal pensava, mas o pessoal, hoje, até diziam, hoje os sócios estão a fazer muito barulho. Era o micro, fora da cabine. Fora da cabine de som. Apanhar o ambiente todo. Punha o microfone fora da cabine de som para apanhar o ambiente do... Eram truques, são efeitos agora. Exato. Hoje em dia os computadores fazem isso tudo, não é? É verdade. Foi também pioneiro a abrir a primeira loja de discos, ou exclusivamente de discos, cá em Portimão. Ali a famosa Pouquinha, no Centro Comercial Tropical. Lembras disso? Lembro perfeitamente. Eras puto, ias lá comprar então, discos. Toda a gente que gostava de música era ali que íamos. Como é que nasceu essa ideia? Isso também vem um bocadinho da rádio, de pôr música? Sim, isso também vem um bocado da rádio e naquela altura, uma vez em casa, em conversa com a minha mulher, disse, não há, já vi, tinha estado em Lisboa um fim de semana, e então encontrei e vi uma loja de discos em Lisboa, lá perto da televisão, porque era naquela altura era o boom, quando se deu o boom de música, porque foi a partir ali dos anos 80 e pouco, dá-se o grande boom do vinil, dos singles, LPs. E então, em Portimão, os discos que havia eram nas lojas de eletrodomésticos, que havia ali uma secçãozinha com discos. Eu disse, vou. E a pensar com a minha mulher, assim, vamos abrir uma loja. Eu tinha a minha profissão, trabalhava no cartório. Que sempre foi a mesma? Sempre foi a mesma. Até hoje? Sempre trabalhei no cartório. Mas para a minha mulher, e então arranjei uma loja, foi a Pouquinha, que conseguimos, ali em pouco tempo também, foi de querer, porque eu acho que as coisas, eu chego à conclusão de uma coisa muito engraçada. As coisas, se tu meteres na cabeça que és capaz de fazer e que queres aquilo, acho que toda a gente consegue o objetivo, se ir atrás de um sonho ou do objetivo, consegue-se as coisas. A vontade é o ingrediente principal. Não tenhas dúvida. E a questão da loja foi isso. Porque eu recordo-me, vou dizer-te, eu muitas vezes saía do meu trabalho às 6 horas, muitas vezes, ia a Lisboa buscar discos e estava de manhã à venda. Cá, à venda na loja. Eu ia a Lisboa com a minha mulher. Alguns encomendados, não? Alguns eu lembro-me que o pessoal encomendava discos. Traga-me lá este exatamente, e aquele. E outros discos até às tantas da manhã,
a preparar isto e a preparar aquilo para que no outro dia houvessem os discos que os jovens, que a juventude queria e que estavam na berra e na onda, né? Mas foi uma experiência engraçada. E os meus filhos também cresceram na altura que nós tínhamos, que a minha mulher, ela é que estava à frente da loja, mas que a minha mulher tinha a pouquinha. Pois, eu lembro perfeitamente que eu fui colega do Pedro, pois aquilo era uma referência à loja, ainda hoje. Quem fala de discos, loja de discos, era a Pouquinho e mais tarde o Amarelo e Preto. São as duas lojas de referência. Exatamente, e o Corim com o Amarelo e Preto eram as duas lojas que havia em Portimão. Exatamente. Depois aparecem as grandes superfícies, aparecem os CDs, depois houve uma altura que havia o vinil e o CD ao mesmo Exato. tempo, e depois as coisas, pronto, e aí começa a aparecer a internet, as grandes superfícies a terem discos e pronto, e a música em si, o negócio da música foi... Além do que já falamos, também teve ligado a uma série de coisas. Foi impulsionador das comissões de moradores, né? Associação de moradores também. Como é que foste descobrir isso, Filipe? Esses são segredos que não posso contar. Até ouvi dizer que, a propósito disso, que foi pioneiro dos ocupas. Ocuparam um armazém à conta disto das associações de moradores. É verdade. A seguir ao 25 de Abril, sabes que, eu não sei quem viveu isso, e há muita gente da minha geração e do meu tempo que viveu isso. E fez parte, e eu fiz parte com muito orgulho, da associação. Criaram-se em volta de Portimão, em todos os bairros, comissões de moradores, porque era necessário e que as pessoas achavam que defendiam os interesses deles locais, nos bairros, porque havia muitas coisas que a comissão de moradores fazia, tratava, ia à Câmara, pedia isto, pedia aquilo, arranjar, pôr o nome das ruas, o número das portas, reuniões com as comissões de moradores e com a Câmara, quer dizer, foi um movimento e a nível local e a nível regional. Mas os tempos já eram outros e sabes? E as necessidades outras. Mas é engraçado é que sempre ligado ao associativismo. Sempre ligado ao associativismo. O associativismo e tudo o que tem a ver com atividades culturais, recreativas, o associativismo motivaram-me sempre muito. Gosto de participar, fazer, estar lá, e gosto de estar envolvido com outras pessoas em tudo o que tem a ver com isso. Mas sei, e há outra coisa também muito importante, eu sei até onde posso ir e só vou até onde eu quero. E quando chega a altura que eu não quero mais, não continuo. Há timings definidos. Eu acho que para tudo devia haver um timing. E todas as pessoas deviam ser obrigadas, devia ser obrigatório fazer parte da vida da pessoa, fazer parte... Olha, dar qualquer coisa à comunidade. Fazer parte 4 anos, fazer parte dos bombeiros, fazer parte da direção do Centro de Apoio a Idosos. Todas as pessoas deviam ser obrigadas a participar e a ter uma atividade relacionada com associativismo o associativismo e virado para a população, a ajudar os outros. E as atividades que envolvem o apoio às pessoas. Isso leva-nos aos bombeiros. Portanto, imagino também que tenha sido uma experiência muito enriquecedora. Sim. Fiz parte dos bombeiros de Portimão, numa direção com o Tony Mel e com uma grande equipe que lá esteve, o João Rosado, uma grande equipe que esteve nos bombeiros. Não me recordo agora o ano, mas foi quando os bombeiros fizeram um negócio com o Pingo Doce ao lado, foi ali mais ou menos nessa altura. O negócio já tinha sido feito,
Só que quando chegamos aos bombeiros, pá, o eterno problema dos bombeiros, não tinham, viviam com dificuldades e tínhamos que inventar todos os meses, todos os dias, 1001 coisas para que a associação funcionasse e conseguisse ter receitas e ter dinheiro para pagar os bombeiros e para pagar os ordenados e para pagar as despesas correntes. O que hoje em dia ainda se verifica, há sempre... Exatamente. São coletividades que têm sempre dificuldades nesse aspecto. Ilídio, você tem uma deficiência de nascença, a chamada poliomielite, que é conhecida como uma paralisia infantil. Sim. Apesar disso, e pelo que já conversamos, você sempre foi muito dinâmico. Isso nunca o impediu de nada, digamos assim. Absolutamente nada. Até sei que fez desporto. Fazia umas brincadeiras com os amigos. Eu quando andava na escola e andava a estudar em Silos, eu participava em tudo. Jogava a bola, jogava handball, ia para guarda-redes, escolhia-me sempre para guarda-redes e tal. Felizmente nunca, quer dizer, o que eu tive não me afetou assim grandemente os membros, né? Tenho uma deficiência, mas que felizmente vive bem é evidente que me afeta, não consigo correr ou pular ou saltar, mas também nunca o diminuiu, e essa é a mensagem importante a passar, né? Não. E até a brincar com os amigos e com as amigas e na juventude, isso nada me diminuiu. Você, pelo que se percebe, é uma pessoa sempre bem disposta. Raramente, se calhar, se chateia. O que é que o faz passar-se? Eu tenho um truque. Eu arranjo sempre maneira de nada me chatear, nem nada me faz fazer passar. Alguma coisa já se deve ter passado de uma vez ou duas na vida, não? É preciso muito, mas eu tenho um domínio muito grande e um autodomínio muito grande e que sei controlar-me e sei dominar-me a mim próprio. Sei até onde posso ir em termos de dominar os meus sentimentos. Não é? Sim, mas às vezes são coisas inesperadas que nos apanham de surpresa e a gente explode, não é? Você tem ar de que nunca explode, está sempre contente, está sempre a rir, está sempre... Às vezes mais no íntimo, se calhar. Mais no íntimo, mais por dentro, mas... Muito bem. Entre a rádio e a apresentação de eventos, qual foi assim a maior celebridade que você apresentou? Essa está boa. Apresentei tanta gente. Lembro... Olha, eu vou-te contar uma história muito gira. A Amália Rodrigues veio cantar um verão a Portimão através do... E ela atuava na Praça de Touros. E o dono da Praça de Touros, que era o Fernando Santos, de Albufeira, foi estar comigo. Elínio, tu falas bem o microfone, então vais-me ajudar, vais apresentar a Amália Rodrigues. Ela vai fazer 2 espetáculos aqui e 2 em Albufeira. Em Portimão, ele tinha uma praça de touros desmontável em Portimão e outra em Albufeira. E eu fui apresentar a Amália Rodrigues. Apresentei aqui em Portimão e tudo bem. Eu decorava ali o texto, em inglês e em francês, aquelas palavras principais, chegava ali ao microfone, e saía sempre bem. E até, por acaso, tenho um autógrafo que a Amália Rodrigues me deu, a mim, guardo com muito carinho. Mas em Albufeira, a Praça de Touros cheinha a esgotar, a abarrotar. A primeira parte do espetáculo era um folclore. O rancho folclórico, tal. Dançaram 1, 2, 3, 4, aquilo cheio. A maior parte eram turistas, estrangeiros. Eles queriam era a Amália Rodrigues. Folclore outra vez, mais folclore. E eles tinham ido jantar, porque eu tinha estado com eles de tarde, porque eles tinham estado lá a ensaiar e a preparar as coisas, eu sabia que eles estavam lá.
E então, mas os turistas começou a criar-se. Começaram a falar lá em voz alta e a dizer que era mentira, que ela não estava lá, que não era a Amália Rodrigues. Tinham sido enganados. Criou-se um ambiente com os estrangeiros, um burburinho. E eu já tinha dificuldade, estava com dificuldade em estar a explicar, porque já passava tanto tempo, eles não chegavam, tinham ido jantar bem com uns amigos e não sei o quê. Bom, aquilo estava mesmo, a GNR já estava quase pronta a atuar. Eles já tinham levantado, a maior parte do pessoal já se tinha levantado, já estava cá embaixo junto ao palco. Já andava o pessoal do folclore, do rancho folclórico, já andava lá aos saltos, já tinham saído, o rancho folclórico já tinha saído lá. E a sorte foi que eles chegaram naquele momento, chega a Amália com os músicos, com os guitarristas, chegaram atrasados ali 15 minutos ou 20 minutos, se calhar pensavam, que era normal, pois. Mas só para os estrangeiros estavam, a praça toda estava cheinha de estrangeiros. Pá. E era para ver a Amália. Já passava 20 minutos, quase meia hora, para ver a Amália e, bom, foi uma experiência, eu apanhei medo nessa apresentação. Mas já tive o privilégio de apresentei e convivi com muita gente, pá, desde Hermano José, sei cá, tantos, já não me lembro. Lembro-me uma vez no festival. Mas quer dizer, mais que a Amália é difícil. Não, mas por exemplo, olha, uma vez num festival de cerveja em Silves, estava na berra, estavam as doce. Sabes quem é? 4 miúdas de espetáculo. Naquela altura, imagina, 4 miúdas de espetáculo. Eram as nossas Spice Girls. Eram, naquela altura, era o top. E o espetáculo também é a mesma história. Folclore ali na primeira parte, ali um quarto de hora, e a seguir eram as doce. E as doce nunca mais apareciam. E elas estavam lá, estavam-se a vestir. E eu digo assim, toda a gente aos gritos, queria para começar o espetáculo, as doce, e eu entrei no camarim, sem querer, para apressar a coisa. Para apressar a coisa, né? Quando cheguei lá, elas estavam comigo a atuar, descascadas naquela altura, os primeiros, já de fio dental, né? E então apanhei um choque de temperatura, porque estava muito calor e muito frio ao mesmo tempo. Mas foi uma noite espetacular, essa também da... Pois, já percebi porquê. Sim, senhor. Mas já ouvi dizer que também ia sendo preso uma vez. Por causa aí de umas notas falsas. De uma máquina de notas falsas. Que história foi essa? Lembra-se disso? Não, mas essa história das notas falsas é uma brincadeira uma máquina de um mágico. É um truque de ilusionismo. Um mágico, amigo meu, o Campos, que me trouxe do Brasil uma máquina que tem um truque, porque é preparado, não é? Tem um truque que aquilo dá a ilusão, ao se meter uma folha branca, dá a ilusão que depois, ao sair através de um rolos, que sai uma nota verdadeira. De facto, está lá uma nota verdadeira que eu tive que pôr em casa das minhas, não é? Mas aquilo é um truque de magia. Quem não sabe, vê entrar uma folha branca e sair uma verdadeira, julga que é falsa. Não é, eu pus em casa a nota. E eu tenho essa maquineta e às vezes, no grupo de amigos, assim mais íntimos, brinco com isso. E essa história teve piada porque um amigo meu me garantia que a nota era falsa. E disse, não é falsa, porque não é falsa. Eu tenho a certeza que não é falsa. E umas peripécias muito engraçadas com a máquina das notas. E também ouvi dizer que arranjou um amigo especial uma vez no Jardim Zoológico de Lisboa. Um macaco, um orangotango ou um chimpanzé, já não sei bem, me contaram. É verdade. Um grande amigo meu, não sei se era orangotango ou...
teve essa história foi muito engraçada, porque os meus filhos ainda não tinham ido ao Jardim Zoológico. E então eu estava em Lisboa, estava uns dias de férias, então fui a Lisboa com os miúdos ver o Jardim Zoológico. Saí do hotel, aquilo era verão, bem vestido, com uma lacostezinha amarela, há verão, há turista. Isto já há tantos anos, há 30 e tal anos. O meu Pedro era pequeno e a minha filha também. E então, toda a gente de volta ali, como tu dizias, da jaula dos gorilas ou do orangotango ali. E toda a gente a ver e a fazer festas e a fazer isto e fazer aquilo. E o tratador já tinha dito, cuidado e tal. Às 2, 3, quando eu vejo vir assim uma coisa no ar, toda a gente se agachou e eu estava atrás. Bom, vou dizer, apanhei com um bocado de... Eu posso dizer aqui na Famal, um bocado de merda de gorila, de orangotango na t-shirt. E eu tinha uma mala a tiracol, parecida como meu amigo Zé Casimiro usa. Uma mala a tiracol. E eu também tinha uma mala daquelas. Disse, fiquei todo sujo, disse, e agora ainda me limpei, tivemos que vir para trás para o hotel. Cheguei ao hotel, continuava-me a cheirar a merda de orangotango. Mas então, o que é que não é? Já vinha a sair do hotel, quando vou abrir a mala, tinha a mala, entrou de lado, para a aba da mala, entrou um bocado de merda de orangotango, de chimpanzé, para dentro da mala. Foi um dia de merda, Foi fogo. Nunca mais me esqueci dessa. Alguém te contou essa história? Alguém me contou. Elídio, o pior de Portimão? Olha, eu vou-te dizer, o pior de Portimão é as pessoas que falam mal de Portimão sem serem de cá e sem que, muitas vezes, saberem e se informarem e terem conhecimento daquilo que estão a falar. Porque, para mim, grande parte, eu acho que há muitas pessoas que têm mania de falar daquilo que não sabem e discutir aquilo que não sabem. Todos são treinadores, todos são jogadores, todos são políticos, todos são médicos, todos dão conselhos, todos dão opiniões. Quer dizer, isto é o português e o algarvio e o portimonense é assim. Mas eu acho que, em relação ao que tu perguntaste, Portimão, eu acho que o pior. O melhor vem a seguir. Agora, pronto. O pior será isso, a maldicência. Eu acho que uma cidade como Portimão pode ter, julgo que terá, e é lógico que terá pontos negativos do seu crescimento, do seu desenvolvimento, né? Que não se conseguiu acompanhar determinadas coisas em função disso. Mas uma cidade, não é por acaso que as pessoas gostam de Portimão, quem é de fora adora Portimão, que as pessoas, quem pode, vem viver para Portimão. Muitas vezes a gente também não dá valor àquilo que tem. E eu já conheço algumas cidades no estrangeiro e eu às vezes digo isso e repito a amigos meus, dizem, eu em Portimão tem melhor, em Portimão há melhor e isto também há em Portimão. Mas isso é uma coisa que com o tempo a gente aprende. Eu não quero dizer que seja tudo uma maravilha, claro, e tudo perfeito, obviamente. Não há coisas perfeitas. Mas, para mim, eu gosto da cidade onde vivo, né? E não a troco por nenhuma. Muito bem. E o melhor de Portimão? O melhor, as pessoas, os portimonenses, as conversas que os portimonenses têm uns com os outros, o ambiente, o viver em Portimão, o cheiro. Portimão tem um cheiro característico, o mar, a cidade, a praia, o cheiro da praia, o cheiro da sardinha, quando entramos pela Ponte Velha. Portimão tem coisas que não é mal lado nenhum. Eu acho que tem muitas coisas muito boas, muito boas. Não é qualquer cidade que de um único ponto se consegue ver mar, rio e montanha, não é verdade? Só isso é uma riqueza muito grande. Eu acho que sim. Elídio, obrigado.
Foi um prazer Olha, falar consigo. Felicidades para as tuas portimonenses conversas. Conversas. Para as nossas. Foi também um prazer falar.